Olá, boa tarde, segunda-feira, começo de semana, 12 de janeiro de 2026. Está no ar o almoço mais quente do Rádio Quiteriense. Até às 14 horas, o Redação Plus te deixa bem informado por dentro de todas as notícias, aquilo que marcou o final de semana, que movimenta o dia de hoje em Santa Quitéria, no Ceará, no Brasil e no mundo. Obrigado pela sua audiência e vamos juntos conferir as manchetes, os destaques do Redação Plus de hoje. Confira agora os destaques do Redação Plus. Profetas da chuva indicam que vai ter o inverno tardio e chuvas irregulares no Ceará. O período chuvoso deve se consolidar apenas a partir do dia 10 de março. E você vai conferir também: falso médico é preso após achar vesícula em mulher que não tem o órgão. Nova lei da CNH, o Ceará está cobrando acima do teto no valor de exames, diz ministro. CESA amplia vacinação contra a dengue para todos os municípios e realiza dia D no Ceará. A gente fala também que um falso auditor da CGU foi condenado por invadir dados pessoais de escrivão da PF. No noticiário local, daqui a pouquinho nós vamos receber um grupo que vai estar instituindo aqui em Santa Quitéria os Narcóticos Anônimos. O grupo que vai ajudar no processo de apoio aos dependentes químicos, as pessoas que têm dificuldades em se recuperar e restaurar a sua sobriedade e eliminar todas as drogas e outros vícios que tenha. Eles vão participar falando do início das atividades desse grupo. Os Narcóticos Anônimos já tem, na verdade, em todo o país. E agora, claro, começando também aqui em Santa Quitéria. Essas e outras informações são destaques a partir de agora, na edição desta segunda-feira, começo de semana, 12 de janeiro de 2026. O Redação Plus já está no ar. Imparcialidade no que se informa e credibilidade no que se diz. Agora, Redação Plus. Cada nova semana é um convite para recomeçar com foco renovado, coragem para agir e a disciplina necessária para transformar metas em grandes conquistas. Que o dia te encontre com coragem para continuar, mesmo quando o caminho parece confuso, e com calma para confiar que cada passo, por menor que seja, está te levando exatamente para onde você precisa chegar. Olá, boa tarde, senhoras e senhores, moças e rapazes, meninos e meninas. Sejam todos bem-vindos. Segundou, meu povo, começando a semana. Vamos juntos com muita informação para a gente começar bem, que a nossa semana seja abençoada, iluminada, produtiva, repleta de boas notícias. E claro que a gente conta com a sua audiência, a sua participação, a licença que você nos dá a partir de agora para chegar com as notícias de Santa Quitéria e da nossa região. Aqui a ZYV 370 em 106.5 para Santa Quitéria e todo o centro-norte do estado. Você participa no nosso WhatsApp, o DDD 85 99264 9800. 859-9264-9800, se preferir no Instagram, @PlusFM Santa Quitéria. A gente já começa o programa de hoje falando sobre um dos símbolos tradicionais quando se aproxima do inverno e que o cearense para escutar, para observar, vindo ali da região do Sertão Central, vindo ali da região de Quixadá. Estou falando do encontro dos Profetas da Chuva. Aconteceu no último sábado o evento que reuniu mais de 700 pessoas e apresentou previsões diversas sobre o comportamento das chuvas aqui no Ceará esse ano. A avaliação predominante entre os participantes é de que o próximo inverno deverá ocorrer, mas com um início tardio e uma distribuição irregular das precipitações. O período chuvoso deve se consolidar apenas a partir do dia 10 de março. Segundo a profetisa Neiris Manobre, que baseia as suas leituras pela reação do sal para cada mês da quadra chuvosa, existe a possibilidade de chuvas significativas já a partir de 20 de fevereiro em diferentes regiões do sertão cearense. Já Erasmo Barreira e Edilson Castelo apresentaram estimativas mais otimistas
prevendo volumes entre 800 e 1.000 milímetros, distribuídos de meados de fevereiro até junho. Apesar das divergências, houve consenso entre os cerca de 30 profetas presentes de que o Ceará deverá registrar chuvas em 2026, ainda que de forma irregular. Do total de participantes, 8 eram do Piauí, estado que, segundo a previsão apresentada por um representante do grupo, deve ter um inverno acima da média. Para o Huerta Saldanha, que faz as suas previsões das plantas e também na reação do sal frente ao clima, ele prevê que as chuvas mais significativas vão ficar concentradas entre março e maio. Mais um dia de realização de previsões, né? A gente tem prestado atenção em algumas árvores que vêm fazendo a floração, mostrando que provavelmente nós vamos ter um bom inverno, né? E segundo as pedras de sal, tudo indica que nós vamos ter uma boa estação chuvosa, né? Para o profeta Josué Viana, o Ceará vai ter um inverno mais chuvoso a partir de março. Minha experiência é que janeiro, aqui o tempo como está. Fevereiro também vai ser esse mesmo tempo. Março também vai até o dia 18. Do dia 19 para frente, amanhece pela madrugada chovendo. Todo o Ceará. Idealizador do encontro e assessor da diretoria da CAGES, Helder Cortez, disse que o encontro resgata a cultura nordestina e chama a atenção para o cuidado com a fauna e a flora. Essa cultura dos profetas da chuva foi resgatada. Nós temos livros escritos, 6 livros, nós temos 4 filmes já. Nós temos inúmeras teses de mestrado e doutorado. Nós temos o Jardim dos Profetas, homenageando cada profeta que falece, plantando a árvore dele. Nesses 30 anos, eu acho que nós estamos atingindo nossos objetivos de resgatar a cultura. Eu quero trazer o Encontro dos Profetas para chamar a atenção da conservação e manutenção da natureza, tá? Porque se não continuarmos com os animais, os pássaros e as árvores que nós temos, que são tradicionais, que são estes, onde eles mais estudam, tá? Nós no futuro não teremos mais profetas. Então é importante essa reflexão. Vamos amar mais a natureza e ter respeito por ela. Durante o encontro também foram discutidos os impactos das chuvas irregulares, caracterizadas por precipitações desiguais no tempo e no espaço, com alternância entre períodos de excesso e estiagem. Esse tipo de fenômeno pode provocar prejuízos à agricultura e episódios de alagamento. O profeta Silvisney, do sítio Pitombeira, em Parambu, afirmou que volumes elevados podem ocorrer em um curto espaço de tempo, citando a possibilidade de registros de até 150 milímetros em um único dia. Conforme a previsão, a expectativa é de um bom inverno para o setor agrícola. Para quem não conhece, os profetas da chuva são homens e mulheres do campo que desenvolveram ao longo de décadas a capacidade de observar os sinais da natureza para interpretar como será o período chuvoso do ano. E aí eles consideram o comportamento das aves, a floração das plantas, a direção dos ventos, a coloração do céu e até a umidade do solo servem como indicadores para essas previsões. Trata-se de um conhecimento empírico, transmitido de geração em geração, que mistura fé, experiência e convivência direta com a terra. E esse encontro, que anualmente reúne agricultores, pesquisadores, estudantes, representantes de instituições públicas, traz esse amplo debate cultural e social e reforçando o símbolo dessa manifestação cultural que preserva a memória, a identidade, a resistência do sertão e o principal, a leitura, não é uma previsão exata, mas é a forma sensível de você compreender o ambiente, a vida no sertão. Não é só tentar prever se o inverno será bom ou ruim, mas é uma tradição em que o sertão observa, que o sertão aprende, que o sertão ensina, misturado, irmandado na fé, na cultura e no pertencimento, na memória sertaneja e nos costumes populares. Aproveitando para falar ainda sobre chuvas, agora 12 horas mais 41 minutos,
Para essa semana, segundo a FUNSEMI, devido à presença dessas áreas de estabilidade, para hoje e quarta-feira, deve ter céu variando de nublado a sem nuvens aqui no estado, com alta possibilidade de chuvas fracas e isoladas em todas as macro-regiões. E no interior, deve acontecer as chuvas entre tarde e noite, tendendo para madrugada e manhãs subsequentes. Podem ter aí uma intensidade moderada entre hoje e amanhã. A gente vê que o tempo tá aparentemente, a gente vê aqui dos janelões da Plus, na Antônio Saboia, percebe um pouquinho, é um pouco nublado, diz aqui o tempo que tá nublado, com 35 graus em Santa Quitéria, e que deve ficar parte nublado aí no restante da tarde. Em relação a temperaturas, os valores máximos ficam entre 35 e 38 graus nas localidades mais quentes das macro-regiões da Jaguaribana, Sertão Central, Inhamuns e Litoral Norte. Demais macro-regiões ficam entre 30 e 34 graus. Em relação aos ventos, a direção predominante da origem do vento no período é de leste, podendo variar de sudeste para nordeste, e fica aí a velocidade máxima em torno de 40 a 50 km por hora. Mais uma vez, muito obrigado pela honrosa audiência, pela sintonia de você, amiga dona de casa, você, meu irmão trabalhador, todos que almoçam agora na sintonia da nossa Plus FM. Deixa eu aproveitar para lembrar os ouvintes que nós estamos com o nosso canal no YouTube. Você pode se inscrever lá. A edição começou na sexta-feira, várias pessoas já acompanhando. A edição do programa de hoje vai estar disponível mais tarde. Você pode ouvir a qualquer horário. Você se inscreve no nosso YouTube Plus FM e o Redação Plus de Santa Quitéria vai estar disponível lá mais tarde. Antes de trazer o plantão policial, eu gostaria aqui de fazer referência e prestar homenagem a duas pessoas que faleceram nesse final de semana, bastante conhecidos aqui em Santa Quitéria, tinham muitas amizades, muitos contatos e que gerou comoção aqui na cidade. O primeiro na sexta-feira, no finalzinho do programa, que a gente recebeu a notícia do falecimento do Arnaldo Lima. O Arnaldo, que por muitos anos foi motorista da Prefeitura de Santa Quitéria, somente da Caçamba, do Pipa, e com seu jeito muito brincalhão, muito extrovertido, alegre, amigo de todas as pessoas, e que não media esforços para poder ajudar, fosse os seus colegas de trabalho, fosse familiares, fosse amigos, as pessoas que dele precisasse. Ele sempre tinha essa prestatividade. E o Arnaldo vinha numa luta aí pela vida, né, com a saúde bastante debilitada. Infelizmente não resistiu e faleceu na sexta-feira. E no sábado pela manhã, né, teve todas as justas e merecidas homenagens prestadas pelos colegas de trabalho, pela prefeitura, né, o seu corpo passando em frente ali à prefeitura, os veículos que ele dirigiu por muitos anos, participando do cortejo. E outra notícia triste que a gente recebeu foi do falecimento da nossa querida Dolores Ribeiro, a Dolores do Doce, moradora aqui da Rua Maria de Lourdes, pessoa altamente alegre, sorridente, sempre que tinha aquela atenção com a gente, quando via na rua, quando abordava, era aquele abraço largo, aquele sorriso, fazia uma festa. Dolores que fazia doce, diga-se de passagem, muito bons, que caiu aí no gosto, aí na preferência de muitas pessoas. Já tinha quase 90 anos e também já vinha com uma luta aí de saúde e também não resistiu e faleceu no último sábado. E aqui eu quero abraçar a família da Dolores, as meninas, né? A gente esteve por lá, abraçar a Daniele, a Danúbia, amigas queridas, todos os familiares do Arnaldo, abraçar as filhas, né, os irmãos, enfim, todos os familiares por essas percas, essas partidas que repercutiram e causaram muita tristeza aqui na cidade de Santa Quitéria no decorrer desse final de semana. 12h53, a gente começa o plantão policial destacando um acidente, um capotamento de carro que aconteceu ontem pela manhã, ontem cedo, na CE 257, que liga Santa Quitéria a Hidrolândia, já nas proximidades da Fazenda Luva. Isso aconteceu por volta das 6 horas. Eram pessoas que estavam vindo
do Rio de Janeiro, estavam seguindo com destino a Ipu e, segundo as informações, o veículo acabou perdendo o controle e indo parar dentro de um açude que estava seco. Por sorte, não teve maiores gravidades. São do Ipu, né? O paciente é de Ipu, todos estão bem, tiveram apenas escoriações, um deles com fratura de rádio apenas e foi transferido para o hospital daquela cidade. A ocorrência foi atendida pelo SAMU de Hidrolândia. A ambulância de Santa Quitéria chegou a ser encaminhada para lá, porém, né, as vítimas já tinham sido levadas para o Hospital Municipal de Hidrolândia. 12h54, a gente sai de Santa Quitéria, vamos para Tamboril, porque na noite de sábado, o Raio fez abordagem a algumas pessoas que estavam em um posto de combustíveis no distrito de Oliveiras. E aí encontraram o Eugênio Martins Linhares, em posse de 14 papelotes de cocaína, R$ 55 em espécie e um aparelho celular. E nisso, né, ele estava com vários papelotes contendo pó branco, aparentemente de cocaína, que se tratava dessa pessoa, material e o suspeito foram levados para a delegacia regional de Crateús. E ele foi colocado em audiência de custódia, foi colocado em liberdade no domingo. Por falar ainda em Tamboril, ontem, por volta das 10 horas, a Polícia Militar recebeu informações de que Francisco Jefferson Saraiva de Souza, o Capote, estava tentando vender uma espingarda para comprar drogas. A polícia foi até o local, lá estava, né, a arma debaixo da sua cama. A mãe do indivíduo autorizou a entrada da composição e a espingarda foi apreendida. O Jefferson foi conduzido para a delegacia de Crateús, onde foram realizados os devidos procedimentos, autuado no Estatuto de Desarmamento e ficou preso na delegacia. Saindo de Tamboril, nós vamos para Nova Russas, porque na sexta-feira, por volta das 10 horas, no sábado, por volta das 10 horas, a Polícia Militar foi acionada por ocorrência de descumprimento de medida protetiva no bairro São Francisco. Foram até a rua João Jeta, foram recebidos por uma senhora e pela sua filha, companheira do acusado. A medida protetiva era em favor da sogra do acusado. O acusado é o Francisco Tavares da Silva. A sogra relatou que no sábado o genro teria agredido a sua filha, companheiro do mesmo, e ela procurou abrigo em sua casa na parte da noite. E aí Maicon pulou o muro e agrediu novamente a sua companheira. A mãe da vítima acionou a polícia militar, que não conseguiu lograr êxito em capturar o indivíduo naquele momento. E aí neste domingo, ele estaria novamente na frente da casa da mãe da companheira, a polícia foi acionada, e ele foi localizado em um bar, e os policiais deram voz de prisão, conduziram o suspeito e as vítimas para a delegacia regional, onde foi lavrado os devidos procedimentos. A gente ainda continua em Nova Russas, porque ontem, por volta das 8 horas, policiais militares, ao entrarem de serviço, tomaram conhecimento de que o homem havia arrombado e praticado um furto no supermercado Cachoeirão. A Força Tática foi até o local, visualizou as imagens do circuito interno, conseguiram identificar o artista de nome Zezinho, que faz uso de tornozeleira eletrônica e é bastante conhecido no meio policial. Tem a ficha bem bonitinha. Zezinho estava trafegando na rua João Jeta, foram até o local. Ele estava saindo de lá com uma sandália, posse de uma sandália, inclusive com etiqueta. E o homem, né, disse que havia acabado de comprar o produto de Zezinho por R$12. Ele estava revendendo, já fazendo da feira. A pessoa conhecida por Jumentinho informou que Zezinho estava no interior da casa, da sua residência. Adentraram o imóvel, localizaram o Zezinho dentro do banheiro em posse de uma sacola com os materiais furtados. José Carlos Soares Rodrigues estava com a mesma roupa das filmagens do furto, foi dado voz de prisão, né, tanto a Zezinho como o Henrique. Os dois ficaram alterados, começaram a botar boneco e foi preciso o uso das algemas para evitar que eles fugissem. Zezinho foi autuado em flagrante, Henrique foi ouvido como testemunha e foi liberado. Saindo de Nova Russas, agora 12h58, a gente sobe para... Aliás, só fechando Nova Russas, registrar que o subtenente Martins, pertencente à 2ª companhia daquele município, na manhã de sábado, estava de serviço na viatura em Nova Russas, quando mesmo sentiu parte do corpo ficando dormente.
Seus companheiros levaram-o até o hospital José Gonçalves Rosa, onde constatou que o policial havia sofrido um AVC, um acidente vascular cerebral, e em seguida foi transferido para a Santa Casa de Misericórdia de Sobral. 12h58 e a gente fecha o plantão policial falando de uma moto com sinais de adulteração que foi apreendida em Crateús na manhã do último sábado. A polícia realizava o patrulhamento no bairro Fátima 2, próximo ao supermercado, quando avistaram o veículo com indícios de irregularidade na placa. Foi feita a abordagem. Durante a verificação, os policiais constataram que a placa era de fabricação artesanal e o número do chassi encontrava-se suprimido e a numeração do motor não correspondia àquela registrada nos órgãos competentes. Diante dos fatos, o condutor foi levado junto com a moto para a Delegacia Regional de Crateús para a realização dos devidos procedimentos. Trata-se de uma Honda CG 125 Titan de cor vermelha. Agora são 12 horas mais 59 minutos, meio-dia e 59. Foram estas as ocorrências registradas nas últimas 72 horas na 3ª Companhia, no 7º Batalhão. Só antes, né, o fato que nós não tínhamos registrado, teve um acidente grave em Heriutaba, né? Teve um trágico acidente na madrugada, aliás, na noite de ontem. Uma mulher morreu no acidente de trânsito na estrada que liga Campo Limpo a Heriutaba. Um veículo modelo Fiat Siena de cor preta colidiu com a moto no momento em que acessava a entrada da localidade de Cabaceira. Na motocicleta estavam a avó e o neto. A vítima fatal foi identificada como Raimunda Bezerra Mendes, que seguia na garupa da moto com seu neto. Ela não resistiu aos ferimentos, veio a óbito no local do acidente. O SAMU foi acionado, esteve na ocorrência. Apesar da rápida resposta das equipes de socorro, o óbito foi constatado ainda no local. Foram essas ocorrências das últimas 72 horas aqui em Santa Quitéria e região. 13 horas mais 1 minuto, nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Plus FM um grupo de pessoas que compõem o grupo Narcóticos Anônimos. Já é um grupo com atuação há bastante tempo, né, em todo o país, na verdade até mundial, né, os Narcóticos Anônimos. Um serviço que ajuda, né, a restabelecer a sobriedade de pessoas que enfrentam problemas com dependência, qual que seja, né, o tipo de dependência. E já tem o grupo dos Alcoólicos Anônimos e a gente está falando hoje dos Narcóticos Anônimos. E eles estão aqui em Santa Quitéria hoje para restabelecer o reinício das atividades. Atuavam aqui no município com algumas pessoas em acompanhamento, em apoio, até antes da pandemia. Veio a pandemia, descontinuou ali as reuniões semanais, só que hoje estão aqui já retomando esses trabalhos. Vamos falar um pouquinho do que são os Narcóticos Anônimos, como é que vai funcionar aqui em Santa Quitéria. Para passar aos nossos ouvintes, está aqui nosso amigo João Paulo Coqueiro. João Paulo, que também já trabalha nesse movimento, né, de ajudar essas pessoas que enfrentam problemas com drogas e outros tipos, né, de vícios. E as outras pessoas aqui do Narcóticos Anônimos, como o nome já diz, anônimos, a gente não vai os identificar, mas vão falar aqui com a gente sobre as suas atividades. Amigo, boa tarde, seja bem-vindo ao Redação Plus. Para quem está em casa e não conhece, do que se trata os Narcóticos Anônimos? Seja bem-vindo à Plus FM, pedir que você faça só um pouquinho perto do microfone. Fique à vontade, boa tarde. Muito obrigado, boa tarde, meu nome é Antônio. Assim, eu sou um membro de Narcóticos Anônimos, eu me encontro limpo há 16 anos e 10 meses. Né? Então, Narcóticos Anônimos trata-se de uma irmandade, né, ou sociedade sem fins lucrativos, de homens e mulheres para quem as drogas se tornaram um problema maior. Então a gente se reúne, né, em locais com dia e horário marcado a fim de trocar experiências, né? Então a gente compartilha as nossas experiências, né, como era a nossa vida no início do uso das drogas, né, como a gente conheceu a Irmandade e como a nossa vida está hoje, vivenciando os princípios espirituais da Irmandade, né? Então esse simples fato de trocar essas experiências, a gente consegue se manter limpo, né? E levar essa mensagem, né, a outros, né, que precisam também encontrar essa nova maneira de viver.
Eu gostaria que você falasse como se deu essa ideia de resgatar, de reiniciar aqui em Santa Quitéria, de ajudar essas pessoas, né? Já que são adictos em recuperação e tem tantos outros por aí afora que enfrentam esses problemas. Como é que se deu essa ideia, esse estalo de dizer assim, vamos para Santa Quitéria e recomeçar por lá? Bom, a iniciativa, né, se dá a partir dos membros local, né? Então o grupo já existiu durante uns 6, 7 anos, né? E aí o lockdown veio, né, por conta da pandemia, e aí o grupo teve que fechar, né, parar as atividades. E aí depois, né, na tentativa de retornar, não podia mais voltar para aquele mesmo local. E aí os membros entraram em contato com o nosso comitê regional, a gente tem um comitê regional de serviço, e aí esse comitê é que toma de conta das ações nas cidades, né, metropolitana Fortaleza, né, e nos interior mais afastados. Então a gente se organiza, faz uns treinamentos com membros com mais experiência da Irmandade, e aí a gente vai de encontro aos membros da cidade local na intenção de dar uma espécie de apadrinhamento, né, uma assessoria, uma ajuda, uma orientação, né, e aí a gente faz, inclusive, a reunião de abertura do grupo, né, no caso de reabertura do grupo. Que no caso vai acontecer hoje. Vai acontecer hoje às 7h30 da noite, né, no endereço Avenida Melquides Mourão, número 1049, né, em frente à Praça da Boa Vida, no bairro Boa Vida, né. Então, a gente pretende que essas reuniões ocorram toda semana, nas segundas-feiras, né, das 19h30 até as 21h30. 2 horas de reunião. 2 horas de reuniões semanais, né, sempre na segunda-feira. Muito... Inclusive feriados. Sim. Falando ainda sobre a questão, o papel dos narcóticos anônimos, uma dúvida que eu acredito que muita gente tem. Ele é voltado somente para usuário de drogas ilícitas ou atende outros tipos de dependência? Como é que funciona mesmo na prática o trabalho de acolhimento? Narcóticos Anônimos é um programa de recuperação para pessoas que têm problema com droga, né? Uhum. Seja lícita ou ilícita, né? Então, a gente diz que qualquer coisa que altere a nossa mente ou o nosso humor é considerado droga, independente de ser lícito ou ilícito, né? Então, focado em recuperação da adicção a drogas. Muito bem. E a gente sabe que ainda existe, eu creio que seja um problema enfrentado em outras cidades, das pessoas terem aquele receio de serem julgadas, né? Por isso já o nome diz anônimos, de serem acolhidas, de ser apontado dele. Então, como é que vocês lidam com esse processo e fazem a pessoa se sentir acolhida, recepcionada, compartilhar seus dramas, seus dilemas, suas dores e se libertar disso? Como é que vocês fazem na reunião? Bom, na reunião, sempre que tem um visitante, a gente chama de adicto em potencial. Então, a gente aborda a pessoa, pergunta como ele encontrou o grupo, se ele tem algum tipo de problema com drogas, né? Se já teve alguma experiência, o que ele está buscando ali. E aí a gente descobre isso e aí a gente vai na reunião partilhando as nossas experiências direcionadas a ele, né? Então, o foco das nossas reuniões é levar a mensagem de recuperação. Então, a melhor maneira da gente levar essa mensagem é dentro das nossas reuniões, partilhando a nossa experiência, né? De força, fé e esperança. Exatamente como aconteceu com a gente. Ou seja, pegando aquela experiência que está dando certo e mostrar para ele que existe um caminho a sair dali. E continuando ainda falando, como é que vocês percebem se a adesão, se é que a gente pode falar essa palavra, a adesão aos narcóticos anônimos, não só aqui, mas eu digo fora. As pessoas abraçam, fazem parte, existem muitos adictos aí já recuperados aí de muito tempo. Como é que é o NA por aí afora? Exatamente, assim, a gente não tem, né, uma questão de ficar olhando a adesão das pessoas, né? A gente só fala que o programa funciona, né, explica como é que está acontecendo com a nossa vida e a gente tem um procedimento de fazer um convite de ingresso, da pessoa ingressar na Irmandade, né? A gente tem 12 tradições. A terceira, né, ela fala que o único requisito para ser membro é o desejo de parar de usar. E a gente lê esse texto nas reuniões e pergunta se tem alguém que tem esse desejo de parar de usar. Simplesmente a pessoa levanta o braço, a gente já entende que ele se tornou um membro. A gente entrega uma ficha, que a gente chama de chaveirinho branco, né, simbolizando a rendição, né, é um chaveiro branco. E aí a gente convida para vir 90 dias, 90 reuniões para entender como é que funciona
funciona a dinâmica, né, do nosso programa de recuperação. Para que ele não se perda e manter aquela constância, né? Exatamente. Em 90 dias dá para entender, seja lá o que for na vida. Passando, né, esse período de 90 dias, as pessoas ainda continuam, tipo assim, tem gente que já está ali há anos servindo como voluntário, ou Exatamente. tem gente assim que depois de 90 dias concluiu, eliminei os vícios, eliminei as drogas, estou recuperado. Como é que funciona nessa parte? Bom, depende de cada pessoa. Pela minha vivência, né, a grande maioria que vive esses 90 dias retorna, porque aí eles entenderam que aquilo ali vai funcionar, e aí dá continuidade. Esses 90 dias, 90 reuniões, muitos dos nossos membros nunca param de fazer, completa 90 dias, aí reinicia de novo. Até porque a grande maioria usava droga todos os dias. Então é interessante que se vá para a reunião como todos os dias, né? Que seja uma parte do programa diário da vida da pessoa, como beber água, como tomar banho, né? No meu caso, a reunião faz parte do meu programa diário. Então, todo dia... Já criando aquele hábito, né? Já criei o hábito, faz parte, já é tipo automático, né? Eu ir para a reunião. Qual é a mensagem que você deixa para quem está enfrentando problemas com dependência química, quem tem receio de procurar ajuda, principalmente familiares e amigos, pessoas que convivem com alguém nessa situação? Qual a orientação, a mensagem que você deixa? Bom, a mensagem que eu falo através de DNA é que o programa funciona para qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa que tem problema com droga, né? Ou seja, um adicto, ele pode parar de usar droga, perder o desejo e encontrar uma nova maneira de viver, se ele quiser, né? E se ele praticar o programa de recuperação de DNA. Né? E isso acontece com milhares de membros ao redor do mundo, né? Então são mais de 140 países que existe a Irmandade de DNA. Então a gente tem em média de 73 mil reuniões semanais no mundo todo, né? Aqui no Nordeste tem uma média no Ceará tem uma média de umas 70 reuniões semanais. Né? Então a gente tem reuniões todos os dias, né, em vários horários específicos, né, dentro de Fortaleza, uma média de 55 grupos no Ceará, né, a maioria em Fortaleza, e alguns espalhados na região metropolitana e nas cidades mais distantes, como é o caso aqui de Santa Quitéria. Para a pessoa que desejar entrar em contato, ela não conseguir ir no dia tal, estava fechado, é igreja, né? Porque na igreja, como é que só para o local falou que é na avenida, tem alguma lá é uma igreja evangélica, né? Igreja evangélica, Igreja de Deus da Profecia. Beleza, na Igreja de Deus de Profecia, né? Igreja de Deus da Profecia. Igreja de Deus da Profecia na Praça da Boa Vida, né? Na Praça da Boa Vida. Quem não conseguir ir até a igreja, qual é o telefone de contato que possa tentar chegar e chegar até vocês, os Narcóticos Anônimos? Perfeito. Nós temos 2 números, né, para contato aqui no Ceará, né? Inclusive os 2 são WhatsApp. A pessoa pode mandar uma mensagem e vai ter uma pessoa para responder, né? É o 85, né, o DDD, o 99115 4664, né? O outro é o 985 35 66 28. Esses telefones aqui, geralmente eles funcionam em tempo integral, né? Na hora que a pessoa mandar mensagem, ele pode receber as respostas. Pode acontecer de ele receber essa resposta só a partir entre 5 horas da tarde e 10 da noite. Né? A gente tem esse horário, né? Mas a maioria dos nossos voluntários tem a disponibilidade de ficar 24 horas no ar para responder às pessoas, né? E trocar experiência, explicar alguma coisa sobre a Irmandade, tirar dúvidas. Pode entrar em contato e também, mais uma vez, reforçando, pode ir até ali na Praça da Boa Vida, procurar Exatamente. A Igreja de Deus da Profecia. E só reforçando, a reunião inicia hoje a partir das 7h30. Das 7h30, né? Então, pronto. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer a sua presença, a presença dos demais membros aqui do Narcóticos Anônimos. Fique à vontade para algo mais que você queira acrescentar. Só agradecer em nome de Narcóticos Anônimos, né, pelo espaço aberto aqui para a gente vir, né, trazer essa mensagem, né, com a esperança de que as pessoas encontrem o que nós realmente encontramos, né, que é uma nova maneira de viver. Tá, então, obrigado ao pessoal do Grupo Narcóticos Anônimos. Nós conversamos aqui com os membros, né, que estão iniciando suas atividades, seus trabalhos, a partir de hoje aqui no município de Santa Quitéria, depois de alguns anos de pausa, retomando e buscando ajudar essas pessoas, né, que enfrentam problemas, né, de dependência só química, dependência de outros tipos de drogas, né, virou um problema gigante para a nossa sociedade e eles voluntariamente se colocam à disposição para ajudar a salvar e recuperar essas pessoas. São 13h19 agora em Santa Quitéria,
1h19, vamos já seguindo aqui a nossa pauta, para falar, minha gente, sobre amanhã vai acontecer a reinauguração de 2 equipamentos importantes da saúde do nosso município. Às 18 horas acontece a reinauguração da Casa Amiga da Criança, unidade voltada ao atendimento infantil que passou por melhorias estruturais para oferecer um ambiente mais adequado, acolhedor e humanizado, né, às crianças e suas famílias. Sai ali daquele espaço minúsculo, mas que por muitos anos funcionou ali na esquina aqui da Rua Maria de Lourdes com a Coronel Manuel Alves, e passa a funcionar na Coronel Manuel Alves, onde era o Centro Espírita, onde funcionou a Secretaria de Educação, vizinho à casa do Tomás Figueiredo. E logo na sequência acontecerá a reinauguração da base do SAMU, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, que também recebeu intervenções para garantir mais eficiência, segurança, agilidade no atendimento de urgência e emergência. Mais condições, né, para atender aos profissionais, né, que ficam ali 24 horas, né, no serviço, na base, que atendem não só Santa Quitéria, mas atendem a toda a região, tá bom? Então acontece amanhã essa reinauguração aqui em Santa Quitéria. Essas 2 reinaugurações aqui em Santa Quitéria. São 13 horas mais 21 minutos, 1h21 em Santa Quitéria. E eu começo essa segunda parte do programa, aliás, essa terceira parte, contando sobre um caso curioso que aconteceu na cidade de Sobral, que deu o que falar nesse domingo, que esquentou literalmente, esquentou e com muita picância, se é que a gente pode falar, se é o tipo de notícia que a gente tem que dar aqui. Um servidor municipal foi exonerado após ser flagrado, na hora boa, dentro de um carro público, né, do carro da Secretaria de Educação do município de Guaraciaba do Norte. Uma moradora registrou o momento que o carro estava estacionado em uma rua da cidade de Sobral, na porta da sua casa, né, num momento alegre, festivo entre os dois, com o casal praticando o ato sexual durante o dia e sendo visto por quem residia próximo ao local. Aqui tudo mãe de família, pai de família, olha o absurdo. Enquanto eu vou tentar conseguir aqui o áudio, e logo deu o que falar, deu toda uma repercussão, deu muitos comentários, e aí foram atrás de puxar a placa, e quando puxaram a placa, identificaram que o carro era da Prefeitura de Guaraciaba do Norte. E a Prefeitura, já vendo aquela situação constrangedora, tratou de tomar as providências, disse que ao tomar conhecimento do caso, identificou a pessoa que estava responsável pelo veículo, né, e que foi exonerada, era uma mulher, e disse que a pasta não informou o nome da pessoa envolvida. A administração municipal repudia e não tolera condutas dessa natureza, especialmente quando envolve patrimônio público e desrespeito ao espaço coletivo. O município seguirá colaborando com as autoridades competentes para o total esclarecimento do caso, e esse a Prefeitura de Guaraciaba. A situação assim, porque o cara, aliás, no meio da rua, né, as 2 pessoas no meio da rua, meio que dentro do carro, mas sujeitar um negócio desse meio despudorado, você quer fazer amor é livre, mas no meio da rua, num carro público, né, num carro de prefeitura, que é caracterizado e tudo, acaba... Tem outros locais, né? Vou sugerir Mato, que é também, né? Mas meio da rua, né? Num Sobral daquele, aí, não, eu vou pra Sobral que passa despercebido. Passa! Pensa que passa despercebido, que é uma beleza? Bota aí o áudio da vizinha, morta de feliz com esse negócio aqui, era muito injuriado com esse negócio. Bota aí o áudio, vamos ouvir. Dá pra você ampliar aí e ver, né? Que tudo mãe de família, pai de família, olha aí, ó o absurdo. Faltou o menino correndo na rua, brincando. Pra ver um negócio desse. Fazendo sexo com um homem dentro do carro e a população aqui passando. Olha aí a falta de vergonha aqui, ó. E o carro ligado, parado, na minha rua. Dá pra você ampliar aí, rapaz, um negócio desse. 13h24, vamos seguindo aqui com o nosso programa. Um
homem de 28 anos foi preso em Cananéia, no litoral de São Paulo, na semana passada, após exercer ilegalmente a medicina em uma unidade básica de saúde na cidade. Wellington Augusto Mazin de Silva foi descoberto após dizer a uma paciente, que havia visto a vesícula dela durante o ultrassom. A mulher, no entanto, não possui o órgão, não tem vesícula. Após ser denunciado, PMs foram ao local e constataram que o homem utilizava o registro médico de um profissional legítimo. Questionado, ele insistiu que era médico, mas não apresentou nenhum documento oficial que comprovasse a alegação. O nome dele também não aparece na consulta do CREMESP, do Conselho Regional de Medicina de São Paulo. Na delegacia ele apresentou outro número de registro do CREMESP. O número pertence a um segundo médico. Policiais encontraram na mochila do homem o carimbo em nome de mais de um médico legítimo e ele disse que receberia R$2.000 pelos atendimentos feitos no dia da prisão, segundo o boletim de ocorrência. O caso foi registrado na delegacia como exercício ilegal da medicina e falsidade ideológica, estelionato e perigo para a vida ou saúde de outrem. Nas redes sociais ele se apresentava como estudante de medicina na Uninove e o falso médico atuou por apenas um dia, de acordo com a prefeitura. Ele utilizava equipamentos próprios. Mas aí também vai da falha da prefeitura em não identificar, mas vai também do mau caratismo da pessoa em achar assim que se enganar, e enganar para si e enganar para os outros, né? Enganar para os outros do mau caratismo e dizer assim, não, mas eu sou médico. Mas cadê seu CREMESP? Ainda usa o número dos outros, taca lá e vai atuar achando que é o profissional top 1, achando que está fazendo o mais correto. Redação Plus. O ministro dos Transportes, Renan Filho, afirmou ontem que a maioria dos Detrans, incluindo o do Ceará, estão cobrando um valor acima do teto para a realização de exames médicos e psicológicos necessários para a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação. E um deles seria o do Ceará. Através das redes sociais, Renan Filho listou 16 unidades da federação que estão aplicando taxas acima de R$ 180, o valor máximo permitido por lei. O preço foi readequado no mês passado, quando a nova legislação federal entrou em vigor, tornando a missão da CNH mais acessível. A lei federal determinou que médico e psicológico não podem ultrapassar juntos o valor de R$ 180. Não é R$ 180 cada, é R$ 180 para os dois exames. Não é, isso é lei, não é sugestão, não é orientação, é obrigação, reforçou o ministro. De acordo com o site do Detran, as clínicas credenciadas para exames podem adotar o valor que quiserem, desde que não ultrapasse R$ 132,27 para avaliação médica e R$ 113,38 para psicológico, ou seja, superando o valor estabelecido pela nova lei. O ministro anunciou ainda que o Ministério dos Transportes vai abrir um procedimento administrativo para fiscalizar o cumprimento da legislação federal por parte dos Detrans, que são os responsáveis pelo credenciamento das entidades que realizam os exames. Em nota, o Detran do Ceará informou que está adotando as providências necessárias para regulamentar nos termos da legislação vigente os valores cobrados pelos exames exigidos para a obtenção da CNH, que devem ser obedecidos pelas clínicas credenciadas. Agora são 13 horas mais 29 minutos, 1h29. Eu vou trazer uma matéria com a repórter Milena Abreu, porque o custo de vida do brasileiro cresceu 4,26% em 2025, dentro do limite estabelecido pelo governo. Custo de vida do brasileiro cresceu 4,26% em 2025. Esse foi o avanço médio apurado pelo IBGE no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, indicador que é considerado a inflação oficial do país. O aumento é menor que o registrado em 2024, quando os preços subiram em média 4,83%. Além disso, o resultado do ano passado
ficou abaixo do teto da meta de inflação estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional, CMN, que era de 4,5%. E também foi o menor acumulado para o ano desde 2018, quando ficou em 3,75%. O resultado de 2025 foi influenciado principalmente pelo grupo Habitação, como detalha o gerente do IPCA do IBGE, Fernando Gonçalves. A principal variação, 6,79%, e impacto 1,02 ponto percentual no resultado de 2025 foram no grupo Habitação. A energia elétrica residencial acumulou uma alta de 12,31%, sendo o principal impacto individual no resultado do ano, em 0,48 ponto percentual. O grupo Educação, com uma alta de 6,22%, foi a segunda maior variação entre os grupos de produtos e serviços pesquisados, seguidos de despesas pessoais, com 5,87%, saúde e cuidados pessoais, com 5,59%, e transportes, com 3,07%. Destaque também para o grupo Alimentação e Bebidas, que é o que tem o maior peso na composição do indicador. Alimentação e bebidas, o grupo de maior peso no orçamento das famílias, desacelerou na comparação do resultado de 2024, que havia sido 7,69%, com o de 2025, que foi 2,95%. Os preços da alimentação para consumo no domicílio subiram 1,43% em 2025, com quedas acumuladas de 26,56% no arroz e de 12,87% no leite com gaveta. Do lado das altas, os destaques foram os subidas de café moído, que subiu 35,65%, e o chocolate em barra e bombom, com 27,12%. Ainda de acordo com os dados do IBGE, em termos regionais, Vitória teve a maior variação inflacionária em 2025, 4,99%, influenciada principalmente pelas altas da energia elétrica residencial e do plano de saúde. Porto Alegre e São Paulo aparecem na sequência, com inflação acumulada nos 12 meses de 2025 na casa dos 4,8%. Já a menor alta do custo de vida no ano passado foi registrada em Campo Grande, com 3,14%. Destaque na capital do Mato Grosso do Sul para as quedas dos preços do arroz, das frutas e das carnes. WhatsApp Redação Plus 85992649800. Redação Plus 13h32 agora, 1h32. O ano de 2026 marca o início do fim dos orelhões no Brasil. Símbolos de uma era em que a comunicação dependia de fichas, cartões e filas nas esquinas das cidades. Quem aí não chegou a usar? Aliás, muita gente utilizou, né? Eu ainda peguei a fase dos orelhões, né? Essa geração mais nova não sabe o que é você ficar correndo pro orelhão, atender, se tinha um orelhão na porta de casa, se tinha uma ligação, às vezes tinha um menino que brincava, que ligava, passava trote, mas tudo isso fez parte de uma geração, fez parte de uma era. E quantas histórias não foram construídas através dos contatos, das ligações, e quando o cartão caía, a ficha caía, né? A retirada definitiva desses aparelhos ainda soa como surpresa para muitos brasileiros que relembram com nostalgia o papel dos telefones públicos no cotidiano entre as décadas de 70 e o início dos anos 2000. O orelhão era mais que um meio de comunicação, era também um espaço de convivência. Você andava com a ficha no bolso, conversava com gente que nunca tinha visto, enfrentava fila, era assim que se comunicava. A mudança ocorre com o fim das concessões do serviço de telefonia fixa das 5 empresas responsáveis pelos orelhões. Com isso, as operadoras deixam de ser obrigadas a manter os telefones públicos. Já a partir desse mês de janeiro, cerca de 30 mil carcaças de orelhões começam a ser removidas das ruas e avenidas em todo o país, acelerando o desaparecimento desses equipamentos no espaço urbano. Como contrapartida, as empresas deverão investir em redes de banda larga e telefonia móvel. Alguns orelhões ainda poderão permanecer até 2028, mas apenas em cidades onde não exista outro tipo de telefonia, de serviço de telefonia disponível. Mesmo assim, a tendência é de extinção quase total dos aparelhos nos próximos anos. De acordo com a Anatel, hoje restam pouco mais de 2.000 orelhões em funcionamento do país e a agência informa que não há mais produção de cartões telefônicos e que, na ausência deles, os aparelhos devem permitir
ligações gratuitas para telefones fixos, o último resquício de um serviço que marcou gerações. Redação Plus. A notícia no momento certo, em que o fato merece destaque. Um adolescente de 17 anos foi apreendida por tentativa de homicídio após tentar envenenar a mãe de 35 anos, o pai de 41 e um primo de 36 anos na cidade de Nova Serrana, em Minas Gerais. O caso aconteceu motivado pela reprovação dos pais ao namoro da jovem. Segundo a polícia militar, a adolescente teria colocado chumbinho, substância altamente tóxica, nas marmitas da família. Os militares foram acionados após a denúncia de possível envenenamento em uma residência e, ao chegar ao local, confirmaram a ocorrência. As marmitas haviam sido preparadas no dia anterior pela mãe da adolescente. O primo chegou a iniciar a refeição, mas percebeu uma textura estranha na comida e interrompeu imediatamente o consumo. Ele comunicou o fato ao tio, que alertou a esposa. Diante da suspeita, o casal decidiu não ingerir os alimentos. O primo passou por procedimentos médicos e permanece em observação, sem risco de morte, conforme informou a polícia militar. Durante o atendimento da ocorrência, a adolescente confessou o crime e afirmou que agiu por estar com raiva dos pais, alegando que a motivação foi a proibição do relacionamento amoroso. 17 anos, e aí resolveu tentar matar os pais e o primo, porque acha que o namoro é mais importante. Ser namoro de hoje, que o pessoal tá muito colado, arriado os 4 pneus, apaixonado e é um amor pra vida inteira e tal, e tal, e tal. E eu vou sair, morar junto com a namorada e morar junto com o namorado e depois ter filho e fazer a putaria toda. E o pessoal acaba esquecendo da família de sangue, né? Que é o mais absurdo. Esquece quem ajudou a botar do mundo, quem ajudou a crescer, quem ajudou a ensinar. Enfim, né? Descarta, né? Ignora. E aí, porque com certeza mãe é mãe, pai é pai, já se pressente alguma coisa, proibiu porque não estava achando certo. E aí essa menina, psicopata, fina psicopata, resolveu tentar matar envenenado. Absurdo, né, minha gente? Estamos de volta, 13 horas mais 42 minutos na cidade de Santa Quitéria, 1h42. E eu já começo falando que o IBGE emitiu um alerta sobre novas tentativas de fraude direcionadas a candidatos dos processos seletivos simplificados para os cargos de agente de pesquisas e mapeamento e supervisor de coleta e qualidade. Entre os dias 8 e 9 de janeiro, foram identificadas mensagens falsas enviadas por celular. Por meio delas era informado de maneira enganosa que, devido ao alto número de candidatos do processo seletivo IBGE 2025, seria obrigatório realizar um pré-agendamento de exame médico admissional para confirmar a participação no certame. As mensagens continham ainda um link e estipulavam um prazo de até 24 horas para o suposto cadastro. O IBGE reforça que essas informações não são verdadeiras. As mensagens continham ainda um link e estipulavam prazo de até 24 horas para o suposto cadastro. O IBGE reforça que não são verdadeiras. Para evitar que os candidatos sejam vítimas de golpes, o Instituto esclarece que não existe exigência de exame médico durante o processo seletivo para os cargos de APM e SCQ. A apresentação de atestado de sanidade física e mental ocorre apenas após a divulgação do resultado final e somente em caso de convocação para a contratação. Nessa etapa, o candidato deverá apresentar o documento original ou cópia autenticada, acompanhado de cópia simples, emitido por médico de qualquer especialidade, com validade máxima de 12 meses, a partir da data de publicação do edital, conforme previsto no item 13.3, a linha J dos editais. 1h44, nesse ano de 2026, a SESA, Secretaria de Saúde do Ceará, vai ampliar a estratégia de vacinação contra a dengue do estado. O objetivo é garantir a maior proteção à população e consolidar a imunização contra a doença na política permanente de saúde pública. Agora a estratégia passa a alcançar todos os 184 municípios cearenses e conta com a adição da vacina produzida pelo Instituto Butantan. A vacinação contra a dengue já vinha sendo administrada no Ceará desde 2024, porém, de forma focal, restrita a 27 municípios e voltada a crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, com esquema vacinal de 2 doses. O Qdenga do laboratório Takeda. Conforme a orientação do Ministério da Saúde,
partir desse ano, a vacina contra a dengue passa a integrar a rotina do SUS, assim como outros imunizantes já consolidados no calendário vacinal. No Ceará, a cidade de Maranguape, na região metropolitana, será uma das primeiras do país, junto a municípios de São Paulo e Minas Gerais. A ação vai ocorrer no dia 17, o dia D, que integra a estratégia nacional coordenada pelo Ministério da Saúde. A vacina do Butantan será destinada a pessoas de 15 a 59 anos e aplicada em dose única. Conforme o governo do Ceará, a escolha de Maranguape está relacionada, entre outros motivos, à capacidade técnica, operacional e logística do município, além do porte populacional adequado para a execução da ação entre 100 e 200 mil habitantes. Segundo a coordenadora de imunização da SES, Ana Karine Borges, a ampliação representa um novo momento da política de vacinação no estado. Como explicou a coordenadora, estamos aumentando o acesso à vacina contra a dengue de forma planejada, com esquemas adequados para cada público e garantindo que a população tenha orientação clara sobre como e quando se vacinar. Essa estratégia permite que a vacinação seja realizada de forma estruturada, com acompanhamento técnico e garantia do acesso à população, enquanto avançamos gradualmente na ampliação da cobertura, conforme a disponibilidade das doses. Dados do IntegraSUS mostram redução no número de casos e óbitos em 2025, comparado com 2024, quando foram registrados 12.019 casos confirmados. Já no ano passado, até o período analisado, foram 4.755 confirmações. Ainda assim, a dengue segue presente no território cearense, o que reforça a necessidade de manter e ampliar as estratégias de prevenção e vacinação. Os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio serão divulgados no dia 16 de janeiro, conforme anunciou o ministro da Educação, Camilo Santana. As notas individuais podem ser consultadas na página do participante. Os candidatos poderão conferir a nota da redação e a pontuação em cada área de conhecimento avaliada: linguagens, códigos e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias, matemática e ciências da natureza. O boletim individual dos treineiros será publicado posteriormente, informou o Ministério da Educação. Os estudantes podem usar notas para ingressar no ensino superior por meio de uma vaga no SISU. As inscrições podem ser feitas entre os dias 19 e 23 de janeiro, uma bolsa de estudos pelo ProUni, com inscrições de 26 a 29 de janeiro, ou acessar o FIES. Agora são 13 horas mais 48 minutos, 1h48 em Santa Quitéria. Vamos seguindo aqui com o nosso programa. Daqui a pouquinho a gente tem o Tarde Plus, com alegria, música boa e diversão para você. Na manhã de hoje foram entregues mais de 7.300 equipamentos, entre uniformes e itens de proteção, para reforçar as investigações da Polícia Civil do Ceará. Os equipamentos incluem 25 drones, 1.122 jaquetas, 5.000 capas de chuva, 50 uniformes destinados ao CORE, que é a Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais, responsável por operações de alta complexidade, 40 PLATs, que são os coletes mais rígidos que o normal, balísticos para a CORE, e 1.095 algemas. Os equipamentos buscam ampliar a capacidade operacional das investigações e melhorar as condições de trabalho aos agentes que atuam nas ações de investigação e operações especializadas da corporação. Foram investidos mais de 3 milhões de reais com os equipamentos, como destaca o delegado-geral da Polícia Civil, Márcio Gutierrez. Mais uma vez, entregando investimentos em estrutura, em equipamentos, mais proteção para os nossos policiais. Isso é muito importante para os nossos policiais. Nós temos aqui coletes balísticos com proteção realmente muito avançada, equipamentos tecnológicos, capacete, aqui a própria placa de proteção balística, ela suporta até tiros de fuzil. Então nós temos aqui equipamentos de proteção também para os nossos policiais civis operarem, capas de chuva, jaquetas, enfim, algemas, tudo isso destinado a que nossos policiais consigam, de forma mais protegida, com mais segurança, entregar trabalhos ainda mais eficientes e consistentes para a nossa sociedade. E esses drones, fundamentais para as nossas investigações e para as nossas operações. Só para a gente ter uma ideia,
O ano passado, a gente realizou mais de 250 capturas de foragidos fora do estado do Ceará. E boa parte dessas capturas só foi possível com o uso de drone. Então, são equipamentos que vão dar ainda mais qualidade para o trabalho da Polícia Civil, e é assim que a gente vai seguir avançando, melhorando ainda mais nossas investigações, nossas operações, e investindo ainda mais em capacitação, equipamentos e estrutura para os nossos policiais. O governador Armando de Freitas declarou que as entregas reafirmam o compromisso da gestão em fortalecer a segurança no Ceará. Um momento importante para a Polícia Civil do Ceará, que é a entrega de equipamentos, seja para o trabalho do policial, seja para a sua segurança durante a atividade de operações que tenham maior risco, e aquisição de entrega de drones com tecnologia avançada, com sensor de calor, com possibilidade de fazer trabalho de apuração na mata, de poder assim identificar e localizar, ajudar o trabalho operacional dos policiais que estejam atuando em campo. Portanto, um momento importante da gente ir avançando cada vez mais em equipamentos para o trabalho da nossa Polícia Civil. Agora são 13 horas mais 52 minutos, 1h52 em Santa Quitéria. Para quem não ouviu mais cedo, no meio-dia Ceará, hoje o TRE definiu que as eleições suplementares de Choró, Senador Sá e Potiretama já estão marcadas para o dia 1º de março. Nos 3 municípios, a chapa eleita foi cassada por crimes eleitorais. As convenções partidárias deverão ocorrer entre 23 e 25 de janeiro, conforme definiu a Justiça Eleitoral. Em Choró, o prefeito Bebeto Queiroz está foragido há mais de um ano. Já nos outros municípios, Potiretama, o prefeito Luan Dantas e a vice-prefeita Solange Campelo perderam os postos após o TRE entender que houve uso indevido de meios de comunicação e propaganda institucional nas eleições do ano de 2024. Em Senador Sá, além do abuso de poder político, o tribunal também entendeu que houve abuso de poder econômico durante a campanha. O prefeito Bel Júnior e a vice-prefeita Maria Veriane realizaram um evento chamado Cavalgada do Bel, que contava com estrutura de comício, festas, brindes e distribuição de alimentos. Tá? Então, já marcado 3 cidades que vão ver aí com aquela sombra, né, das eleições, expectativas, como é que o município será conduzido daí para frente. 1h53 e a Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública, a SUPESP, lança amanhã o painel dinâmico de proteção animal. Uma ferramenta voltada ao monitoramento, à prevenção e ao enfrentamento de crimes e maus-tratos contra animais silvestres e domésticos do Ceará. A iniciativa é realizada em parceria com a Secretaria da Proteção Animal e integra a estratégia do governo do estado em ampliar a transparência e o uso de dados na formulação de políticas públicas de segurança. E o painel vai disponibilizar informações para autoridades, Associação de Proteções Animal e para o público em geral, permitindo um maior controle, planejamento e acompanhamento das ocorrências relacionadas à violência contra os animais. A proposta é transformar dados em ações mais estratégicas e nisso também mais eficazes no combate à criminalidade. A ampliação da transparência dos indicadores criminais para grupos vulneráveis e causas sensíveis tem o respaldo do governo do estado, que já lançou 5 painéis com dados detalhados das ocorrências, né, de feminicídio, crimes da Lei Maria da Penha, povos indígenas, igualdade racial e agora de proteção animal. O painel é fruto de alinhamento estratégico entre a SUPESP e a CEPA, que vai contar os registros de ocorrências de crimes contra a fauna entre 2019 e 2024, compilação das denúncias registradas junto ao CIOPS e o mapeamento detalhado dos casos por município. No Brasil, os crimes de maus-tratos a animais são tipificados na Lei 9.605/98, que prevê uma pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa para quem praticar abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. No caso de cães e gatos, a legislação estabelece uma pena mais severa, com reclusão de 2 a 5 anos, multa e proibição da guarda, podendo haver aumento da punição
se o crime resultar na morte do animal. Agora na Plus, Esporte 7. Boa tarde. Nesse final de semana tivemos 4 jogos pela segunda rodada da Série A do Campeonato Cearense. No sábado, o Ceará, com o time sub-20, venceu o Floresta pelo placar de 1-0. O gol foi marcado por Enzo Ludovico na segunda etapa. Após a partida, o técnico Alisson Henry, que foi quem comandou o time à beira do campo, valorizou a conquista dos 3 pontos para a garotada alvinegra. Essa vitória consolida esse trabalho, consolida toda essa dedicação desses atletas que diariamente estão sempre comprometidos. Então, a vitória de hoje, como eu falei lá na roda agora fechando, é para consolidar um trabalho mesmo, para consolidar a evolução que eles vêm tendo e estrear com vitória numa competição a nível profissional. Para eles, para nós todos, essa difusão super importante. Ainda no sábado, o Quixadá venceu o Maracanã pelo placar de 1-0 em partida que aconteceu no estádio Abilhão. No domingo, tivemos mais 2 jogos. O Maranguape, jogando no estádio Domingão em Horizonte, venceu a equipe do Tirol pelo placar de 1-0. E no estádio Presidente Vargas, o clássico das cores entre Ferroviária e Fortaleza terminou em 0-0. Mas no meio de semana tem mais rodada do Campeonato Cearense e a gente vai acompanhar tudinho e trazer aqui na nossa programação. Então é isso, amanhã a gente tá de volta com mais informações do futebol. Victor Nogueira para o Redação Plus. Você ouviu Esporte 7. Plus FM, agora 13h57. Obrigado pela sua audiência, pelo carinho da sintonia. Desejando a você uma boa semana, repleta de boas notícias para todos nós. Eu volto amanhã a partir do 12h30 para mais encontro da informação aqui na sua Plus FM. Na sequência, daqui a pouquinho tem o Tarde Plus, mais notícias do cn7.com.br. 6 da noite tem Mara Rodrigues no comando do Tô de Olho. Vamos pra frente. Boa tarde, Santa Quitéria. Se cuide, tudo de bom. E até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. Forte abraço.